você ligado aqui no canal. Sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso momento de oração e de meditação da Palavra de Deus. E é com muita alegria que neste domingo da Semana Maior, o início da Semana Maior, que eu convido você, dá o like no vídeo, compartilhe com quem você ama, seja um evangelizador. O mundo está necessitando a mensagem de salvação. Então, minha gente, vamos enviar a mensagem de salvação àqueles a quem nós amamos, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado nos quatro cantos dessa terra. Então, convido você com muita devoção, já neste domingo, dia 10 de abril, a dizer comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a igreja nós rezamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, e ilumina-nos, dá-nos a graça de adentrar no mistério da morte e ressurreição de Jesus. Dá-nos a graça de nos encontrar com Jesus neste caminho ao Calvário. Dá-nos a graça de nos abrir para que a palavra de Deus nos transforme, nos salve, nos cure e nos liberte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pegue sua Bíblia, vamos juntos. Neste domingo é o domingo de Ramos, né? E eu vou ler para você o Evangelho da bênção dos Ramos. O Evangelho também deste domingo é o Evangelho da paixão do Senhor. Mas eu quero me atentar ao Evangelho da bênção dos Ramos, né? Porque nós estamos aí no domingo de Ramos. Então, eu fiz a opção de ler o Evangelho da bênção dos Ramos, que está em Lucas, capítulo 19, de 28 a 40. Por isso, abramos o nosso coração e ouçamos com atenção. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfage e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, no qual ninguém nunca montou. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que o desamarrais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E o levaram a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos exclamavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho é o evangelho que é lido na bênção dos ramos, né? E o evangelho da
da celebração é o evangelho da meditação da paixão do Senhor, que está lá em Lucas 22, 14, Lucas 23, de 1 a 49. Então, minha querida, meu querido, eu quis ler este evangelho da paixão do Senhor, da bênção dos ramos para você, para que nós pudéssemos meditar um pouco, porque o evangelho da paixão nós vamos ler lá na sexta-feira da paixão. E lá na sexta-feira da paixão nós vamos meditar nele, mas hoje eu quero meditar no evangelho da bênção dos ramos. Porque esse domingo, o domingo traz como esse tema central a morte que nos desata para a ressurreição. Porque pela morte e ressurreição de Jesus nós somos livres. Então hoje nós abrimos essa grande Semana Santa, a grande semana, a semana maior. E aí a gente vê no Evangelho que Jesus entra triunfante em Jerusalém e ele profetiza a vitória da sua ressurreição. Tanto que ele diz, se os discípulos se calarem, as pedras falarão. Então ele profetiza essa vitória da sua salvação. E esta ressurreição que nós participaremos, ela vai nos tornar a decisão de segui-lo. E aí a gente vê nessa palavra, nesse evangelho, dois tipos de pessoas, né? Aqueles que seguem, né? Que seguem apenas na sua entrada em Jerusalém, com palmas e cantos de louvor, mas eles não vão até a caminhando com Jesus até a cruz, né? Seguindo até o fim. Por quê? Porque aí eles não conseguem, porque eles são aqueles que só entram na entrada, só da entrada de Jerusalém. São aqueles que só seguem Jesus até na sua entrada em Jerusalém, com palmas e cantos de louvor. Mas eles não vão e não continuam caminhando até a cruz. Eles não vão caminhando até a cruz, não seguem Jesus, os seus passos até o fim. E hoje esse evangelho vem dizer para nós e nos questionar, a mim e a você, para perguntar, você é cristão que segue somente até a entrada de Jerusalém? Que tipo de cristão é você? Ou você é aquele cristão que caminha com Jesus, segue seus passos até o final? Você é aquele cristão que não foge da cruz, não foge quando chega às adversidades, quando chega às dificuldades, quando a cruz se apresenta a você. Ou você é esse cristão aqui deste evangelho da entrada de Jerusalém? Quem é você? Quem é você? Você segue Jesus apenas até a entrada de Jerusalém? Ou você segue Jesus em todos os seus caminhos até a cruz, seguindo seus passos até o fim? Você é aquele que na hora da adversidade você foge da igreja e não aparece mais? Na hora da queda ou na hora de um convite, você vai embora e esquece de quem você é, do que você experimentou, do que você viveu com este Mestre e Senhor? Penso eu que aqueles que seguem até a entrada são cristãos de oba-oba, sem raiz, sem coragem, sem determinação. Não tem coragem de adentrar no conhecimento e mistério da cruz. Não tem coragem de adentrar no conhecimento do crescimento espiritual. E aí não conseguem chegar à ressurreição.
não conseguem viver a experiência daquele ladrão loucura de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não conseguem viver as promessas de Jesus em sua vida. Uma coisa interessante é que quem vai à frente é Jesus. Jesus vai à frente dos discípulos para dizer para mim e para você que Ele nos indica o caminho que nós devemos seguir. Então nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo, porque aquele que vai à frente, aquele que segue à frente nos indica o caminho e está conosco. Então nós não devemos ter medo de experimentar em nossa vida, em nossa carne, as adversidades, as dificuldades, porque Jesus foi à frente. Jesus esteve à frente. Jesus, Ele caminha conosco. Jesus que padeceu, que sofreu, que nós lemos hoje no Evangelho, a paixão de Jesus, mas que ressuscitou. Então, meu querido, minha querida, não seja um cristão apenas até a entrada de Jerusalém. Tenha a coragem, tenha a vontade, o desejo de seguir caminhando com Jesus até o fim, porque Ele nos chama para este caminho. E eu quero convidar você nesta manhã de domingo, nesse dia especial, no início dessa semana maior, a querer experimentar os passos de Jesus na sua vida. Por isso, diga comigo: Senhor, eu quero, Senhor, te seguir. Eu não quero deixar que as pedras falem por mim, Senhor. Eu mesmo quero falar, eu mesmo quero proclamar, eu mesmo quero, Senhor, experimentar o conhecimento do mistério da cruz. Vinde, Senhor, com a tua graça sobre mim. Dá-me, Senhor, a coragem. Dá-me, Senhor, a determinação para que eu seja fiel até o fim na caminhada contigo. Quero te louvar, bendizer e adorar, porque tu és o nosso Deus. A ti o louvor, a ti a honra, a ti toda a adoração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Um feliz domingo para você e nós nos encontraremos amanhã. Tchau, tchau, minha gente.